Que a paz de Cristo esteja sobre você que me ouve nesse momento. Gostaria de deixar aqui uma palavra que está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 8 e 9, que diz assim: E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos. Eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo estava falando acerca da morte e da ressurreição. Ele fala acerca de Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E se apresentou a Pedro, se apresentou aos apóstolos, se apresentou a Tiago, depois a 500 pessoas, mas também Paulo diz que Jesus, ele se apresentou a ele. Paulo disse que ele teve um encontro com Cristo, com a pessoa de Jesus Cristo ressurreto. Então ele diz que ele não era digno de ser chamado de apóstolo, porque ele havia perseguido a igreja de Deus. Então olho para a minha vida e olho para a sua vida. Quantas vezes não achamos que nós somos dignos de estar na presença de Deus? Quantas vezes pensamos, não, mas eu não vou na casa de Deus, eu não vou firmar um compromisso com Deus, de estar na presença dEle, porque eu não sou digno, porque existem coisas na minha vida que eu preciso resolver. Não, primeiro eu vou parar de fumar. Não, primeiro eu vou parar de beber. Não, primeiro eu vou deixar de praticar ou de fazer coisas que eu preciso deixar de fazer. Eu vou me acertar, porque quando eu ir para Deus, eu quero estar firme. Eu não quero entrar e sair, não. Eu quero entrar e continuar. Então, primeiro eu vou consertar as coisas que eu preciso consertar, para depois eu ir até Jesus. Mas sabe como Paulo encontrou a Cristo? Sabe como é que foi esse encontro de Jesus depois de ter ressuscitado com Paulo, que até então se chamava Saulo? Ele estava indo perseguir a igreja. Ele estava com cartas que autorizavam a Paulo a prender aqueles que ele denominava como membros da seita do caminho. Então Paulo ia lá prender os servos de Deus, porém enquanto ele estava nesse caminho, ele estava indo nesse trajeto, brilha na frente dele uma luz mais forte que a luz do sol, e ele diz: Paulo, por que me persegues? E Paulo responde: quem és tu, Senhor? E ele diz: olha, sou Jesus, a quem tu tens perseguido. Então a vida de Paulo, ela é transformada. A vida de Paulo, ela é mudada através daquela experiência pessoal que ele teve com Jesus. Nós não estamos na presença de Deus porque nós merecemos. Nós não somos alcançados e temos experiência com Deus porque nós ajeitamos a nossa vida primeiro. Não. Na verdade, Jesus, ele vem ao nosso encontro, e através do nosso relacionamento com Ele, a nossa vida, ela é transformada, a nossa vida, ela é ajeitada, a nossa vida, ela é mudada. E não pense primeiro em resolver, em acertar, em fazer ou deixar de fazer. Simplesmente venha, simplesmente se entregue, simplesmente permita que o Senhor venha se apresentar a você. Por mais que você se ache imperfeito demais, por mais que você se ache pecador demais, porque Jesus, ele morreu por causa dos nossos pecados. Paulo vai dizer no versículo 3 desse capítulo 15. Mas ele ressuscitou, e ele se apresentou aos apóstolos, se apresentou a Paulo, se apresentou a mim, e deseja se apresentar também a você. Não importa o que você fez, não importa o que você faz, na verdade importa o que Jesus fez
naquela cruz, importa o que Ele quer fazer na sua vida. Depois de Paulo conhecer a Cristo, aquilo que ele tinha por tão precioso na sua vida, os seus títulos, Paulo ele vai dizer que ele era hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, ou seja, ele observava a lei com prontidão, minuciosamente, mas ele não tinha tido ainda uma experiência vivificadora e transformadora com a pessoa de Jesus Cristo. Deixa eu falar algo da parte de Deus para você. Deus, Ele escolheu você. Não importa os seus erros, não importa as suas falhas. Deus não te escolheu porque você é bom. Deus não te escolheu porque você é perfeito. Deus te escolheu porque Ele simplesmente te ama. Com todos os seus erros, com todas as suas falhas, com todos os seus pecados, Jesus, Ele ama a sua vida e escolheu você. Não negue a Jesus. Não negue a esse amor. Porque Jesus, Ele não nos negou. Ele não precisava morrer naquela cruz, mas para que eu e você hoje pudéssemos ter um encontro verdadeiro com Ele, e a nossa comunhão com Deus fosse restabelecida através do sacrifício de Jesus naquela cruz, Ele decidiu morrer por nos amar. E Ele deseja salvar a sua vida, Ele deseja restaurar a sua vida, Ele deseja transformar a sua história, assim como Ele transformou a vida de Paulo, assim como Ele transformou a vida dos apóstolos. Nós tínhamos pescadores, nós tínhamos homens que trabalhavam para Roma, cobradores de impostos, como Levi, como Mateus. Nós tínhamos homens que estavam em caminhos totalmente adversos, mas Deus olhou para a vida deles e os chamou. Quem sabe você se acha tão pecador, tão falho, tão necessitado, mas eu não vim chamar os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Jesus vem chamar aqueles que estão dispostos a ouvir a sua voz e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Muitos pensam, não, mas eu nunca fiz nada de errado, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca defraudei alguém. Sim, mas a Bíblia ela é direta, ela diz, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida. Meu amado, não existe outro caminho. Ninguém é bom o suficiente para salvar-se a si mesmo. A salvação também não vem por obras para que ninguém se glorie dela, mas é a nossa fé através de Cristo e na pessoa de Jesus Cristo que pode salvar a nossa alma da condenação e da morte. Quando Ananias foi mandado por Deus até a Paulo, ele disse, não, mas esse homem persegue os membros da igreja, mas Deus disse para ele, ele é um instrumento escolhido. Deixa eu falar algo de Deus para você que está me ouvindo agora. Você é um instrumento escolhido. Deus te escolheu. Lá naquela cruz Ele pensava na sua vida. Então se hoje ouvires a tua voz, não endureças o vosso coração. Aceite o Senhor na sua vida. Ele deseja salvar a sua alma e mudar a tua história. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.